Com muitos casos ao redor do mundo, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil faz alerta sobre um problema que ainda persiste no Brasil. A especialista Sinara Cordeiro está aqui para comentar os reflexos que esse trabalho pode gerar na saúde psicológica da criança. Bom dia, querida! Sinara e Malu, né, gente? Malu tá dentro da barriga. Pois é. Bem-vinda presencial aqui com a gente, né? Bom dia, muito feliz pelo retorno, né? É, devagarinho vai retornando, né? Graças a Deus. Sinara, para a gente poder falar do trabalho infantil, o que define o trabalho infantil? Olha, o trabalho infantil, ele vem dentro de uma conjuntura, né, dos pais que delegam ali também os filhos, até mesmo com a condição financeira bem precária, aonde a criança, ela se sente até responsável por precisar ajudar a família a trazer o sustento. Então, elas recebem uma responsabilidade e menores, né, de 16 anos. Vamos pensar que hoje é diferente a questão do menor aprendiz. Mas quando esse trabalho, ele inibe a criança de viver essa infância, é considerado o trabalho infantil. Ah, tá. Então, a criança, até qual idade que não se... Porque, por exemplo, eu, na minha época mais antiga, a partir de 12, 13, 14 anos, o pai já levava o filho para a loja, se tiver em um comércio, alguma coisa, para já ir inserindo a criança no mercado de trabalho para ter responsabilidades. Então, até quantos anos que se pode começar já a fazer esse movimento? Olha, hoje aqui no Brasil está considerando assim, o menor aprendiz a partir dos 14 anos. E são cursos profissionalizantes também, já eles estão encaminhados para o mercado de trabalho, mas eles não abandonam a escola e tem um tempo, o tempo é reduzido. Bem mais reduzido para poder ter a vida, né? Estudar e ter a vida da sua infância e da adolescência. Isso, precisa ter esse equilíbrio, porque muitas vezes o trabalho infantil expõe a criança a riscos, não tem nenhuma proteção e até mesmo uma exploração também, que é onde ela não recebe um valor adequado. E é por isso que é considerado crime. Quais são mais os motivos que o trabalho infantil hoje é considerado crime? Olha, entra a questão também quando a família usa as crianças como recurso, né, que vão para os sinais, e aí a criança fica só uma mercadoria ali, né? Ela se apresenta, vende alguma coisa, os responsáveis pegam aquele valor, não é dividido, não tem uma causa. Então é só para benefício próprio. Infelizmente acontece. Até aluguel de crianças, né, para ficar na fila. Sim, acontece muito. Então aquela questão de o trabalho escravo mesmo, de pegar a criança para fazer aquela questão assim, tadinha da criança, mas ali ele recebe o dinheiro, vem alguém, um adulto, não necessariamente pai e mãe, mas vem um adulto, pega o dinheiro e a criança não fica com nada. Pronto. Sinara, quais são as consequências, falando psicologicamente, né, para a criança nesse trabalho infantil? Essa coisa forçada, isso que é crime, não aquele do menor aprendiz, não, mas o que é crime. Quais são as consequências e as sequelas que ficam para as crianças? Olha, a criança, ela deixa de brincar, ela deixa de ser criança e fica esse vazio. Então, muitos adultos que foram inseridos de uma forma muito agressiva nesse trabalho, desde pequeno, eles não sabem o que é brincar. Então, acaba causando uma exigência de si mesmo, onde eles não conseguem brincar nem com os próprios filhos. É como se fosse algo proibido. Entendi. Então, é uma lacuna, né, que separa esse existir desse adulto. Ele não consegue curtir uma viagem. Aquela pessoa que fica totalmente voltada ali para o trabalho. E inserir essa nova rotina requer ali um tempo, uma aceitação também, a pessoa entender que ela precisa desse tempo de qualidade, curtir que ela merece brincar, que ela merece viajar, que ela merece descansar. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas aquela pessoa só trabalha. Só pensa em trabalhar. Só pensa em trabalho. Mas chama de workaholic, né? Isso. Ele foi inserido naquele mercado de uma forma muito assim, ou você trabalha, ou trabalha. Não tem opção. Então, muitas vezes, e acaba que cria um comportamento também,
onde, sem perceber, começa a exigir dos próprios filhos. Percebe a corrente? Vai exigindo, vai uma exigindo dos próprios A filhos. corrente do mal. Talvez não é nenhum trabalho, mas ter A responsabilidade. responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade. E a criança fica... criança. Ela não sabe o que é isso. Ela precisa ser apresentada. Sim. De que forma reagir. Como a gente falou, antigamente era mais comum. E até era natural, né? E como é que você percebe isso hoje? Ainda continua existindo muito isso? Olha, é necessário separar, porque às vezes os pais em casa ficam assim, então eu não vou poder colocar meu filho para arrumar uma cama, ajudar ali a varrer o quintal. Dentro da questão casa, é necessário ensinar as crianças, isso é fato. Né, ter essa responsabilidade, o cuidado com a casa, o cuidado com os brinquedos, precisa separar, né? Tirou, brincou, guardou. Mas tem que o começo tem que ser junto, porque eles têm que aprender. Isso, mas é os pais junto com os filhos. As crianças, Então, não delegar responsabilidade, se você não fizer, vai deixar de ter alguma coisa no sentido que a criança é responsável. Muitas vezes a criança escuta que os pais estão passando por um tipo de dificuldade. Já teve até uma situação onde o menino chegou para a mãe e falou: mãe, vem dos meus brinquedos. Ô, dó. Então, eles percebem a dinâmica da família, a dificuldade. A gente acha que eles não percebem, mas eles percebem até os problemas do casal. Sim, sim, eles percebem tudo. Então, de alguma forma, eles se sentem também responsáveis, porque eles sabem que precisa de dinheiro. Os pais falam, nossa, tá difícil, tem que diminuir, reduzir conta aqui, ou então deixar de fazer algum curso, alguma coisa. Então, se não for falado com a criança, aquele processo de uma forma assim, não colocando sobre ela a culpa, porque às vezes a família se sacrifica e fala, olha, eu vou pagar, então vou continuar pagando o seu curso e você precisa valorizar porque nós estamos tirando daqui para fazer por você. Acaba que ela entende que ela é culpada por causar a situação. A gente percebe também, Sinara, e aí você pode me responder isso no consultório, que você vê muito isso, crianças que se sentem às vezes culpadas pela separação dos pais. Sim, sim. Aquela questão de eles acham, foi só eu chegar que meu pai separou. Foi só eu nascer. Ou então um irmão mais novo, tem outros filhos. Então elas sentem essa culpa. E de alguma forma eles tentam ajudar de fazer alguma coisa. Então talvez até propor, você vai me ajudar a vender. Eles vão achar que realmente estão ajudando. Porque a criança não entende o prejuízo que isso vai trazer, privando essa infância a longo prazo. A intenção delas é realmente ajudar, a não causar o desconforto. Porque quando é passado que, olha, estou fazendo isso por você. Não, os pais precisam entender que a nossa responsabilidade de educação, de criação, de dar condições básicas para os nossos filhos é nossa, não é da criança. Verdade. Essa responsabilidade não pode ser terceirizada, né, Sinara? Exatamente. Sinara, e o que pode ser feito, né? O que você pensa, assim, o que você vê, até no poder público, para poder acabar, minimizar, diminuir esse trabalho infantil? Olha, entra aí a questão da política pública, né? Porém, é importante entender que como deve se ministrar essas políticas públicas. É pegar a família e realmente fazer com que ela exista. E não somente oferecer valores no sentido de que eles vão continuar tendo aquela vida e apenas recebendo. Eles precisam sentir que eles são importantes, que eles conseguem fazer um curso, que a família está sendo inserida, que os filhos estão aprendendo. Precisa ter esse acompanhamento de um assistente social, um acompanhamento psicológico. Vai muito além do que simplesmente criar um tipo de bolsa e entregar para essa família. Entendi. Então, de que forma que ela está usando esse dinheiro? Entendi. É um assunto muito denso, né? É muito denso, é muito extenso e muito profundo. Porque quando a gente fala das políticas públicas, então eu preciso começar, talvez, nos colégios, na educação? Sim. Observar como que a criança ela chega no colégio, que às vezes a criança só tem a alimentação da escola, a merenda da escola. E às vezes chega cansado também, porque trabalhou muito. Ou então é fornecido uma cesta básica. Mas será que dentro da casa dessa criança tem quem faça a comida? Tem um fogão? Então não é só simplesmente chegar e toma aqui, mas como que ela vai resolver? Como que a família entende essa necessidade de realmente estar preparando um cidadão para enfrentar o mercado de trabalho, para conseguir ali estudar de uma forma tranquila?
Porque nós sabemos que muitos lares têm esse índice de agressividade muito grande. E na pandemia, a pandemia revelou isso, né, Sinara? Revelou demais. Então, não é somente chegar e falar, então vamos fornecer dinheiro para a população. Não é somente isso. É educar. É educar realmente o que eu vou fazer com esse dinheiro, qual é a minha responsabilidade. Então, tem muito assunto e muita coisa para ser feito ainda. Sinara, com o que você vê, os principais motivos que levam essa criança ao trabalho, é somente levar o sustento para dentro de casa ou tem muito mais coisa por trás? Olha, tem muito mais coisas. Às vezes o próprio desejo da criança de ter algum tipo de brinquedo e não ter condições. Então elas começam a vigiar carros, a vender alguma coisa. Infelizmente entra também a questão quando essa criança entra em contato com as drogas. Entendi. Então vai para sustentar né? o próprio vício. E a criança que eu falo, assim, criança e adolescente. É claro. Então, é um assunto que, às vezes, você vê uma criança na rua pedindo ou vendendo bala, fica sempre aquela interrogação, né? Para quê? O que está por trás? O que está por detrás? Será que tem uma pessoa que recebe, que cobra, que exige? E nós sabemos que tem. Tem. Você tem que vender tanto, e esse tanto... Bater meta, quanto né? que vai para essa criança? Será que ela fica com alguma coisa? Então, precisa de uma fiscalização, de ter um olhar para realmente, para esse combate ao trabalho infantil, seja produtivo. E não apenas uma questão de, trabalho infantil, tá, mas e aí? Entendi. Sinara, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado, as suas considerações finais? Olha, os pais, né, dentro da sua construção ali familiar, precisa compreender quando é que, à medida que a criança vai crescendo, ela vai adquirindo ali, podendo explorar esse ambiente com responsabilidades. Porque quando a gente fala, a criança não pode trabalhar, o pai já leva assim, então eu não posso nem pedir meu filho para colocar o copo na pia, né? Lavar uma louça. Não estamos falando disso. Não é isso, gente. As crianças têm que ajudar em casa, mas têm que ser ensinadas. Tem que ser ensinadas, tem que ter compromisso com a escola, entender por que elas estudam. Elas não estudam, não é somente para tirar boas notas. A nota é o resultado do esforço. Às vezes os pais exigem boas notas, mas o que é isso? Né? É o resultado do esforço da criança, o tanto que ela aprendeu. Esse é o resultado do estudo. E a família compreender o que é de fato esse trabalho infantil. Essa exploração, né? Porque tem muita coisa aí debaixo do pano, que exige da criança, e a criança perde uma infância que no futuro vai ser muito pesado, o preço vai cobrar, né? Com certeza. A conta chega. A conta chega. Sinara, fala suas redes sociais pro povo aí pra gente colocar na tela. E para quem quiser, né, continuar nos acompanhando, é orientar_sinara.oficial, que é o Instagram. @orientar_sinara.oficial. E tem um canal do YouTube que é Orientar com Sinara Cordeiro, tudo junto. Orientar com Sinara Cordeiro, tudo junto. O canal do YouTube, deixa eu repetir, enquanto eu repito, eles digitam lá. O canal do YouTube, Orientar com Sinara Cordeiro, tudo junto. E o Instagram, @orientar_sinara.oficial. Isso. Segue lá, gente, manda suas dúvidas, sugestões, né? Manda DM, link na bio do Instagram, os telefones para marcar consulta, mas daqui a pouquinho nós estamos saindo de licença. Já estamos de licença? Agora em julho. Então aproveita esse restinho aí, ó, de mês, porque Malu tá chegando. Sim. Querida, muito obrigada. Deus te abençoe, Amém. viu? Abençoe muito o seu parto. Jesus, Amém. médico dos médicos, esteja na sala, ele mesmo com as suas próprias mãos, fazendo toda a cirurgia, se for parto normal, né, humanizado, que seja muito com a presença do Senhor o tempo todo, viu? Amém. Amém. Muito obrigada.